E aí pessoal, professor Gilton aqui. Vamos continuar nossa aula de Teoria Geral dos Sistemas, finalizando aqui nosso assunto sobre a concepção cartesiana e mecanicista versus o enfoque sistêmico. Então vamos focar um pouco mais no considerado enfoque sistêmico. Revisando, o enfoque sistêmico aqui, ele foi de certa forma disseminado, já existia bem antes desse autor, mas com outros nomes, como a gente pôde ver em outras aulas, mas foi Ludwig van Bertalanffy, que ele criou a chamada Teoria Geral dos Sistemas e começou realmente a difundir essa questão do enfoque sistêmico. A ideia praticamente dele foi uma crítica em cima daquela visão da concepção cartesiana e de todos os seus derivados. Ele sugeriu que deveria ser feito um estudo para que os sistemas eles fossem observados de maneira global, de forma a envolver todas as partes envolvidas, ou seja, não é apenas a gente ver as coisas detalhadas e separadas, e sim a gente tem uma visão maior do todo e a inter-relação, interdependência, ou de certa forma a comunicação e ligação entre essas partes. Ou seja, a visão sistêmica ela veio como um terceiro olhar, o que a gente chama de visão holística do problema. Então, além da gente analisar as partes individuais, é mais interessante analisar como é que essas partes se relacionam e geram outras coisas, justamente porque essas partes individuais juntas, elas formam o que a gente chama de sistema. Então tá aí a definição bem genérica, é a união de partes ou componentes, que eles interagem de maneira harmônica, ou seja, eles estão ali sem querer um destruir o outro, que buscam atingir um propósito em comum entre todos os envolvidos. Então isso aí é o fundamento basilar, de certa forma, do enfoque sistêmico. Fazendo uma comparação no pensamento analítico, que originou lá com Descartes, que a gente viu até nas outras aulas, a solução ou explicação do todo constitui simplesmente de você somar, ou pegar o resultante das soluções ou explicações das partes. Então, eu observo cada parte individual, chego às respostas ou às soluções daquelas respostas individuais, somando tudo, pronto, eu tenho agora uma resposta para o todo. Então a ideia dessa concepção cartesiana é decompor o todo e explicar cada parte. Então eu vou decompor da maneira que consiga chegar nas menores partes para então explicar. As explicações das partes elas dão embasamento à explicação do todo. Então não é necessário estudar o todo, porque entendendo todas as partes eu vou estar automaticamente aí entendendo tudo. Então aqui tem um exemplo. Eu tenho ali um objetivo. Para chegar até esse objetivo, na verdade eu vou decompor o objetivo em 4 partes. E conseguindo resolver essas 4 partes, ou a depender do problema, entender ou resolver, solucionar o que for, automaticamente resolvendo as 4 partes ou chegando ao entendimento dessas 4 partes aí, parte 1, 2, 3 e 4, automaticamente já vou entender o objetivo e já vou estar atingindo o objetivo. Um dos pontos da concepção cartesiana é o chamado reducionismo, que é exatamente que todas as coisas elas podem ser decompostas e reduzidas em seus elementos fundamentais simples, que constituem as suas unidades indivisíveis, que é o menor ponto dessa coisa maior. Eu posso pegar qualquer coisa e começar a dividir, decompor, até chegar na parte indivisível. O mundo real ele é tão confuso que para a gente conseguir resultados coerentes é necessário simplificá-lo. Um exemplo que a gente usa muito disso aí é aquela questão de visão de mini-mundo. Você, para entender um todo, você pega uma amostra daquilo ali, quer entender a população, pega uma amostra, trabalha em cima daquela amostra e automaticamente o que se aplicou à amostra, eu aplicando todo na população, vai resolver o problema. Exemplos aí do reducionismo que eu estou falando aqui, a física. A gente estuda os átomos. A química estuda as substâncias simples. Biologia é o estudo das células.
Então esse aqui é o ponto de vista do reducionismo. Outro ponto, né, da concepção cartesiana aí também é o chamado mecanicismo, que baseia-se na relação simples de causa e efeito, né, entre dois fenômenos. Eu tenho um fenômeno que tem uma causa e isso aí gera um efeito. Pronto, sempre é assim. É assim que o mecanicismo ele explica, né, a causa e o efeito, a ligação das coisas. Então um fenômeno ele constitui, no caso, a cauda de outro quando ele é necessário o suficiente para provocá-lo. Um exemplo, para a gente poder ter uma explosão, é necessário, né, nesse exemplo aqui, que eu acenda um fósforo, né, eu coloque uma chama, coloque um fogo ali para que poder ter a explosão. Então eu tenho que ter, automaticamente, eu tenho esse fenômeno, por isso que chama de cauda, né? O fenômeno ele começa, quando ele termina, ele já vai ser, o resultado desse vai ser o começo do outro e assim diante, né? Um efeito em cadeia e efeito em cascata. O meio ambiente, na verdade, ele é subtraído na explicação das causas. Então, na verdade, tudo é explicado, a gente começando a entender as causas de tudo que acontece e não estudando, né, os efeitos ou as consequências. Os efeitos aí, como eu tinha falado, né, são totalmente determinados pelas causas. Então, se eu tenho causa e efeito, na verdade, a gente tem que estudar a causa do problema e entendendo a causa, automaticamente a gente entende o efeito. Essa é a ligação de um para um, né, ou de algo que é determinante para que o outro aconteça. Outro ponto da concepção cartesiana é a chamada repetição. Diferencia o conhecimento científico, né, do literário e do chamado religioso. Né, a gente pode repetir aquilo ali, e nessas repetições, claro, na maioria das vezes, ou 100% das vezes, em todas as vezes que repetir aquilo ali, vai dar o mesmo resultado. Né, diferentemente aí da questão literária, que nem sempre é a mesma coisa, e até da parte religiosa mesmo. Se a lei foi obtida através de experiências repetidas, vale em qualquer lugar, independente de crença. Então, se aquilo ele repetidas vezes gerou o mesmo local, não importa, né, a crença que eu tenho naquilo ali, ele sempre vai gerar a mesma coisa. Dá, no caso a ciência, né, essa repetição, uma base sólida para não ser afetada pela irracionalidade, porque justamente é comprovado através da repetição. Pode pegar esse experimento, repetir, vai dar a mesma coisa. Então é acompanhada da medição, né? Pois valores aí medidos podem ser mais facilmente registrados e também repetidos, ou seja, é interessante anotar cada detalhe que foi feito nesse experimento para você poder gerar repetição. Até no mundo acadêmico a gente chama muito do reproducible research, ou pesquisa reproduzível. É interessante, é um artigo que ele traga informações necessárias para que a gente possa estar reproduzindo isso aí. Outro ponto também, né, da concepção cartesiana, ela traz a chamada refutação. Né, os experimentos eles serão mais significativos se as hipóteses resistirem às refutações. Como a questão do próprio René Descartes, ele trazia esse ponto que a dúvida, né? Você tem que ter a dúvida é o início de tudo. Tudo pode ser duvidado, menos a própria dúvida, né? A dúvida é a base de tudo. Então, se a sua hipótese, o seu significado ali, ele passa por uma refutação e continua como verdadeiro, né? Isso prova que a sua hipótese ela é verdadeira, ela é positiva, é verdade o que você está dizendo, né? Discussões, no caso, sobre os resultados alcançados, né, eles devem ser feitas, geralmente são essas refutações, e o chamado críticas e sugestões de outros pesquisadores, né, interessados no assunto, outras pessoas que entendam do assunto, possam contribuir de certa forma para sua visão, para sua tese, sua lei, o que você conseguiu gerar. Então essa é a chamada refutação. Refutar é basicamente você jogar opiniões, né, com argumentos, claro, em cima de uma verdade ou de uma hipótese, né, que aquela pessoa, ela por meio de experimentos, ela conseguiu resolver ou chegar até ali. Muitas vezes, né, por outro lado aqui, a questão do enfoque sistêmico,
é necessário uma visão geral do todo para poder chegar a uma solução. Ou seja, não apenas decompondo e entendendo, né, a relação de cada ponto separado, a gente vai chegar na resolução do problema. Porque às vezes a ligação daquelas partes separadas, ela pode gerar outros fenômenos, né, e outros resultados que deveriam ser analisados. É essa questão da visão sistêmica, do enfoque sistêmico. Ela não impede que eu analise de forma separada as coisas, mas ela diz que preste atenção mais nessa relação entre essas partes do que simplesmente nas partes de forma separada. E outra, eu dominando as partes eu não vou saber o todo, porque o sistema, a ligação, né, a interdependência entre essas partes é mais importante e ela gera mais significância do que as partes de maneira separada. Tem-se que se tratar, no caso aqui, como totalidades ou os chamados sistemas que interagem entre si e chegam a um objetivo em diversas áreas de conhecimento. Ou seja, tem diversas áreas aí de conhecimento, a gente vai ver mais à frente, que essa concepção cartesiana ela não vai dar certo para resolver os problemas. Muitos problemas teóricos, né, podem ser solucionados de maneira mais eficiente se forem tratados como um sistema. Então a gente não vai dividir, e sim vamos dizer que é um sistema de alguma coisa. A interação e formação de um todo é mais importante do que entender as partes de forma individualizada, o que eu falei, né? Essa interação, quer dizer, essa relação, visão holística, ou essa formação de um sistema, é mais interessante de ser estudado, né? Mais importante também do que eu estar avaliando as formas individuais. Exemplo aí de sistemas que precisam ser analisados de maneira sistêmica para poder a gente estar gerando soluções são redes de computadores, né? Que não adianta, por exemplo, você ter um roteador único ali separado de maneira potente, já que esse roteador está sendo ligado, né, a um outro mais lento, e por sua vez esse outro está ligado com outro roteador, né, outra tecnologia. Então as redes de computadores, você pode olhar, tem várias coisas aí, Wi-Fi, rede, cabo, fibra ótica. Então é interessante você entender todo o sistema para então você entender quais são os problemas que podem estar ocorrendo e entender também, né, as suas soluções. Os próprios sistemas de informação, então a gente vai ver até nas outras disciplinas, na disciplina de gestão da informação, por exemplo, né, que os sistemas de informação, desde a sua concepção até a sua evolução dos sistemas, você tem que ter essa visão sistêmica. Porque o próprio nome já diz, ele é um sistema, ou seja, é uma ligação aí de informações que fazem o quê? São informações que advêm dos dados, né, que podem gerar conhecimento. Esse é o objetivo. Eu tenho dados, eu passo por esse tal do sistema, que é o que a gente deve desenvolver, deve programar, deve criar, e esse sistema vai transformar esses dados em informações. E a gente ainda pode pegar essas informações e gerar conhecimento para que possamos estar resolvendo problemas aí decisórios, né, e decisões administrativas. Outro ponto são as formações das cidades. Então, por mais que a cidade seja planejada, toda cidade ela tem o chamado formação sistêmica. A gente até fala sobre a questão do efeito estocástico. Então, na cidade, uma rua que eu faço diferente, uma via que eu não coloco naquele planejamento, tudo isso aí pode influenciar em outras, né? O efeito borboleta. Então, a gente tem que entender muito bem essa questão. Então, a formação das cidades ela é sempre algo estocástico e é interessante ver de maneira sistêmica. A própria poluição do planeta, não sei se vocês lembram aquela briga a respeito da camada de ozônio, que umas pessoas falaram, né, alguns pesquisadores, que a poluição ela é causada através dos carros, né, dos canos de escape dos carros. Só que tem outros pesquisadores que falam que não, o próprio planeta ele gera poluentes e ele mesmo poderia estar destruindo a camada de ozônio. Então, ou seja, a poluição do planeta não é uma coisa isolada. Tem que verificar qual é o sistema que está gerando essa poluição que está afetando todo o planeta. Então não é algo isolado que vai conseguir resolver o problema. A própria previsão do tempo. Então você tem, às vezes, vai chover amanhã. De repente, uma chuva em outro local
passa uma frente fria, ou seja, afeta de maneira sistêmica, e essa chuva em uma parte do planeta, em uma parte da região, ou que seja, ela vai afetar a temperatura em outra. Então a própria previsão do tempo, ela é sistêmica, né? Porque se chove muito em um local, isso vai afetar outro, e vice-versa também, né? Se tiver muito seco, vai afetar outro local, por aí vai. O congestionamento de trânsito, então se tem uma batida em um local, vai começar a ter aquele congestionamento, as pessoas querendo sair e tudo mais. Então é interessante entender isso como sistema, para poder estar criando estratégias de como estar desafogando, né? Tá tirando esse congestionamento das cidades, por exemplo. E outro ponto interessante é o crescimento da criminalidade. É algo bastante delicado, porque às vezes quando você aumenta muito a proteção, um exemplo, né, você aumenta a segurança, você está aumentando a letalidade da criminalidade. Tem até um estudo que fala o seguinte, né, por exemplo, se você uso de armas, né, um exemplo, né, a pessoa, enquanto não tiver pessoas usando arma, o bandido pode não tá com armas letais, tá com armas brancas, tudo mais. No momento que você tem a população usando armas, então o que é que vai acontecer? O próprio bandido ele vai se armar mais ainda. Ou seja, é aquela briga de gato e rato, né? Onde enquanto mais você aumenta a proteção, mais, né, aumenta a segurança, mais a criminalidade também vai ficando mais forte, para de certa forma estar brigando ali, né, para combater. Então esse ponto, o crescimento da criminalidade é algo sistêmico. Não tem como você analisar um local isolado e esse local isolado ele trazer um resultado que você pode aplicar em todos os locais. Outro ponto são problemas complexos. Então, problemas complexos, né, diversos problemas e situações são resultantes de causas diversas. Então, não tem como eu saber de onde veio aquela causa, né? Quando a gente falou do enfoque da concepção cartesiana, a gente comentou que estudando as causas, né, a gente conseguiria entender os efeitos. Mas quando você tem um efeito e você não consegue identificar de onde veio aquela causa, né, aquele efeito, não sei qual foi a causa que gerou. Então nesse ponto aí é interessante estudar de maneira sistêmica para poder tentar identificar esse ponto. Outro, né, o que seria um problema complexo, né? A complexidade que eu estou falando aqui, ela é definida pelo maior número de causas. Então, quanto mais causas eu tenho, né, maior é a complexidade desse problema. Existem problemas com menor número de causas, por exemplo, né, que podem ser considerados menos complexos, mas porém não é tão simples, e problemas com maior número de causas, que eu posso chamar que são mais complexos. Outro ponto, né, outro ponto que o enfoque sistêmico ele deve ser utilizado são problemas de muitas variáveis. Então tem relação aí com a complexidade dos problemas. Então, quanto mais variáveis eu tiver, mais necessário é entender as relações dessas variáveis. Então, a depender do ponto ou da variação, como essas variáveis elas estão, isso vai afetar todo o sistema. Justamente, essa é a questão do enfoque sistêmico. Então, quanto maior o número de problemas e variáveis, né, mais complexa fica essa situação para a gente estar resolvendo. Outro outro grupo, né, de problema que sempre a gente tem que usar o enfoque sistêmico são os problemas sociais, né? A sociedade moderna aí, por exemplo, ela oferece problemas de natureza intrinsecas, né, complexas, causados pela interação de diferentes fatores antes inexistentes. Um exemplo, hoje em dia, a tecnologia na sociedade, né, se a gente for olhar aí, chamado da modernidade líquida. Então, por um lado, você tem a tecnologia que causa diversas soluções, resolvem diversos problemas. A gente já tem problemas causados devido à tecnologia, né? Pessoas mais ansiosas, pessoas cada vez mais conectadas, né? Vícios por tecnologia que antes não tinha. Então, tudo isso aí, né, são causados devido à questão da sociedade em si, conectada aí com essa tecnologia, com esses fatores novos. Então são situações em que a atividade humana ela se faz presente. Então quando a gente tem esse fator humano, né, a gente pode ser considerado um problema social. Então problemas de decisão do mundo real, né, relacionado com a decisão de fazer ou não fazer alguma coisa.
Existe até uma pesquisa do MIT chamada de máquina moral, que é justamente o treinamento dos carros autônomos. O carro autônomo, né, utiliza ali uma IA, uma maneira de aprendizagem automática, tudo mais. Porém, ele no momento que está na sociedade, imagine que esse carro autônomo ele chegue a sofrer, né, ou causar, se envolva de certa forma em algum acidente que possa ferir pessoas, seres humanos, ele pode se tornar um problema social. E como é que a gente vai trabalhar isso aí? Como é que a gente vai treinar esse carro para estar habilitado, né, para trabalhar, para conviver nesse meio social? Então existe esse máquina moral do MIT, que justamente ele tem lá vários casos que a gente pode estar treinando, né? Você pode entrar e fazer lá o resultado, responder algumas perguntas. Ele mostra alguns casos, na verdade, né? Um exemplo, você está dirigindo, né? Supomos que você está ali na figura do carro autônomo. Aí na frente tem pessoas idosas, crianças, mulheres grávidas, e o carro perde o controle, tem que ir para um desses lados aí. Qual lado que você vai primeiro? Aí você diz, né, se fosse você dirigindo, para isso aí treinar essa máquina do carro automático. Ou seja, no caso, esse carro ele vai repetir o que é mais aceito socialmente. E quando a gente fala de problema social, sempre é algo muito complicado, porque remetendo o que eu falei lá das variáveis, o que pode ser aceito por uma sociedade pode ser não aceito por outra sociedade e vice-versa. Então a gente tem que entender muito bem, né, aquela questão social para poder a gente estar jogando as soluções. De forma resumindo, a abordagem sistêmica ela é tudo, né, pode ser olhado como um sistema. Então é você verificar tudo antes de você resolver um problema, você verificar aquilo como um sistema e então a gente vai resolver aquele problema. É a chamada visão holística. Para finalizar aqui, eu vou trazer o problema dos cegos e o elefante. Na verdade, existe até uma história aí de uma parábola, né, antiga que fala sobre os cegos e o elefante. É um problema clássico, né, para exemplificar a necessidade da visão sistêmica, da visão holística das coisas. A história dos cegos e o elefante, ela pode ser contada de várias maneiras, inclusive existem várias religiões, né, que contam essa parábola, e ela pode variar um pouco, né, entre a quantidade de cegos, por exemplo, e da maneira como eles se expressam. Mas simplificando, né, um grupo de cegos que moravam numa cidade, né, num povoado, eles nunca haviam tido contato com elefante antes. E claro, né, como eles não enxergam, eles compreendem as coisas através do tato e de outros sentidos. Então, teve um boato que um circo acabou de chegar na cidade e a grande atração desse circo era justamente um elefante, um ser enorme, né, e único e totalmente diferente do que as pessoas ali da cidade tinham visto na vida. Os cegos, né, muito curiosos, eles foram, né, em direção até o circo e ao chegar próximo ao elefante, né, eles puderam tatear, né, manusear, tocar no elefante para tentar entender, né, como seria esse elefante. Então, aí bem semelhante ao problema da concepção cartesiana, cada um ele pegou em partes distintas aqui do animal. Então, né, o que aconteceu? No caso, um dos cegos aí passou a mão, por exemplo, na tromba do elefante. Então essa pessoa disse: este animal é como uma cobra. Para o outro, né, cuja mão chegou, por exemplo, na orelha, ele explicou que parecia um leque gigante. O outro, né, outra pessoa que estava ali pegando na perna do elefante, disse que o elefante, na verdade,
ele é como o tronco de uma árvore. E já o outro, né, que colocou a mão do lado assim do elefante, próximo à barriga, ali o tórax, disse que o elefante, na verdade, ele é como uma parede. E já o outro, que estava pegando na cauda do elefante, ele disse que, na verdade, o elefante é como se fosse uma corda. E, por sua vez, né, o que estava pegando ali na presa, ele afirmou que o elefante ele é como se fosse uma lança. Ou seja, cada um teve uma percepção do elefante de acordo com o ponto onde eles tocaram. E cada um também teve um resultado diferente. Né? Desde a questão de uma cobra, uma corda, né? Um leque, uma parede, uma árvore e uma lança, né? Eles fizeram essa percepção baseado na vida deles, né? No conhecimento que eles já tinham adquirido. E sempre que vocês, por exemplo, colocarem esses cegos, né, essas pessoas, na mesma configuração, né, claro, se mudar a configuração eles vão entender de maneira diferente, na mesma configuração e repetidas vezes, eles não vão mudar as opiniões deles, né, justamente porque eles estão enxergando ali o elefante de maneira isolada. Então, esse é um típico problema onde uma concepção cartesiana ela não funciona, né? A gente tem que entender primeiro o animal como um todo aí, né? Seria interessante tentar analisar por completo para então, tendo essa visão desse animal por completo, analisar as partes e fazer uma comparação aí com outras coisas. Então esse é um exemplo clássico onde a visão sistêmica aí, o enfoque sistêmico, ele se aplica. Mais uma vez, não quer dizer que exista certo maneira errada e maneira correta. O que acontece é que existem problemas onde a visão, o enfoque cartesiano ali, a visão, concepção cartesiana, ela vai solucionar o problema, e existem outros problemas que são necessários essa visão sistêmica. E atualmente, né, a maioria dos problemas elas requerem essa visão holística, né, essa visão sistêmica. E você pode, claro, após utilizar a visão sistêmica, você está utilizando, né, uma visão aí mais cartesiana, mais detalhada das partes. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.